que eu nunca imaginei que aquela noite seria diferente. Normalmente, minhas rotinas eram previsíveis: trabalho, café, livros e a solidão confortável do meu apartamento. Mas algo dentro de mim sempre ansiava por mais, por um calor que eu mal entendia, por uma sensação que me despertava sem aviso. Tudo começou quando o vi no café da esquina. Ele não era nada extravagante, mas havia algo em seu olhar que prendia a atenção, um misto de curiosidade e confiança silenciosa. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um formigamento percorrer minha pele e uma estranha antecipação tomou conta de mim. Meu coração disparou e por um momento achei que fosse apenas imaginação. Ele se aproximou, casualmente, pedindo licença para se sentar. A maneira como sorriu, discreta e segura, fez meu corpo reagir sem que eu percebesse. Cada palavra dele parecia simples, mas carregada de um subtexto que só eu podia perceber. Risos contidos, gestos que duravam um pouco mais que o necessário, o toque leve da mão dele na minha ao passar o sal. Tudo isso me deixava inquieta, desejando e temendo ao mesmo tempo. A conversa se tornou um jogo silencioso. Frases aparentemente inocentes carregavam intenções ocultas, e eu me vi rindo de coisas que nem eram engraçadas, apenas porque a tensão entre nós era deliciosa. A cada gesto, sentia minha respiração acelerar, meu corpo reagir de formas que eu mal entendia. Era como se uma energia invisível nos puxasse um para o outro, e eu não queria resistir. Quando finalmente ele se inclinou para sussurrar algo perto do meu ouvido, meu corpo inteiro estremeceu. O calor da proximidade era quase palpável, e eu me percebia desejando aquela sensação de intimidade silenciosa, daquele toque próximo, da atenção intensa que ele parecia dar a cada pequeno detalhe meu. O tempo parecia se comprimir. Cada segundo com ele aumentava a intensidade. Cada olhar carregava promessas não ditas. Cada gesto provocava arrepios que eu não podia controlar. E no meio daquele silêncio compartilhado, eu percebi que algo dentro de mim havia mudado. Eu não queria apenas observar. Eu queria sentir, entregar, experimentar aquela energia que nos unia de forma silenciosa e quase perigosa. Quando finalmente nos despedimos, senti uma mistura de frustração e êxtase. Meu coração ainda batia rápido. Minha pele parecia lembrar de cada segundo, cada toque imaginado. Mas mais do que isso, senti algo novo. A expectativa do que ainda poderia vir era quase tão intensa quanto o que acabara de acontecer. Porque eu sabia, secretamente, que aquela experiência era apenas o começo, o início de uma descoberta que eu desejava explorar, sem medo, sem limites, mas sempre com aquela mistura irresistível de desejo e mistério que agora consumia minha mente e o meu corpo. Nos dias que se seguiram, eu não consegui tirar a imagem dele da minha mente. Cada gesto, cada olhar, cada pequeno sorriso parecia perseguir-me em pensamentos. Às vezes, eu revivia nossas conversas, imaginando cada detalhe do jeito que ele falava, a cadência da voz, o toque acidental de suas mãos. Era estranho como algo tão simples podia provocar uma agitação tão intensa dentro de mim. Quando nos encontramos novamente, no mesmo café, senti aquela mistura de ansiedade e expectativa que fazia meu corpo reagir antes mesmo de eu perceber. Ele me olhou e sorriu de um jeito que parecia entender exatamente o efeito que causava. A proximidade de sua presença já era suficiente para acelerar minha respiração, e cada gesto sutil, como inclinar-se para pegar o copo de café ou ajeitar a cadeira, parecia carregado de uma tensão invisível.
A conversa começou banal, mas rapidamente ganhou camadas de significado. Frases inocentes escondiam provocações veladas, e eu me pegava respondendo de forma igualmente sugestiva, sem palavras explícitas, apenas com olhares, gestos e pequenos sorrisos. Cada toque, mesmo casual, como a ponta dos dedos roçando os meus ao entregar um guardanapo, provocava um arrepio inesperado e meu corpo respondia sem pedir permissão. A tensão entre nós crescia a cada minuto. Eu sentia meu coração acelerar, minhas mãos suarem, meu corpo inteiro alertado por algo que eu ainda não podia nomear, mas sabia que queria explorar. Ele se inclinava para falar perto do meu ouvido, e sua respiração quente me atingia de forma que fazia a pele se arrepiar. Cada palavra dele parecia escrita para mim, cada gesto uma promessa silenciosa. E então, de repente, o mundo ao nosso redor desapareceu. Não eram apenas os olhares ou as palavras, era a proximidade, a intensidade da presença dele, o calor da expectativa que crescera silenciosamente. Eu sabia que aquela tensão não poderia continuar indefinidamente sem que algo acontecesse. Meu corpo e minha mente imploravam por isso, mas eu não queria que fosse apenas físico. Eu queria que fosse profundo, que fosse completo, que deixasse uma marca. Enquanto nos despedimos, senti um misto de frustração e desejo, uma necessidade silenciosa de prolongar aquele instante, de continuar a explorar aquela energia invisível que nos unia. E quando voltei para casa, percebi que aquela experiência havia despertado algo dentro de mim que eu não podia ignorar. Uma vontade de me entregar, de experimentar, de descobrir os limites daquilo que eu sentia e daquilo que podia sentir com ele. Os dias seguintes foram consumidos por uma mistura deliciosa de expectativa e lembrança. Cada notificação do meu telefone fazia meu coração acelerar, esperando por uma mensagem dele. E quando finalmente ele apareceu novamente, senti como se todo o ar ao redor se tornasse mais pesado, mais elétrico. Sentar-me à sua frente era sentir uma tensão silenciosa pulsando no ar. Conversávamos sobre banalidades, mas cada palavra tinha outro significado. Um toque na mão, um olhar prolongado, um sorriso que dizia mais do que qualquer frase poderiam expressar. Meu corpo inteiro estava alerta, sentindo a aproximação dele mesmo antes de ele se mover. Em certo momento, ele encostou sua mão na minha sem intenção aparente, apenas para pegar algo, mas o contato durou um instante a mais do que o necessário. Meu corpo respondeu instantaneamente. Um arrepio percorreu minha coluna, minha respiração ficou mais rápida. Era quase doloroso admitir o efeito que ele tinha sobre mim, mas a verdade era que eu não queria resistir. A conversa tornou-se um jogo de provocações. Frases leves escondiam intenções claras, pequenos olhares carregavam promessas que eu mal podia compreender. Eu me via inclinando-me um pouco mais para ele, não por necessidade, mas porque algo invisível parecia me puxar. Cada gesto, cada toque mínimo aumentava a tensão, como se estivéssemos dançando em torno de algo que não podia ser ignorado. E então, houve um momento em que ele se inclinou para falar perto do meu ouvido e sua respiração quente me atingia como um sopro que incendiava minha pele. Eu tentei manter a calma, mas era impossível. Meu corpo reagia antes mesmo que a minha mente entendesse, e cada pequeno gesto dele era como uma onda que me puxava cada vez mais fundo naquele mar de desejo silencioso. Quando finalmente nos despedimos, mesmo que ainda com distância entre nós, senti a urgência de prolongar aquele contato, de prolongar aquele instante de tensão e conexão. E sozinha em casa, minhas lembranças de cada gesto, cada olhar, cada toque imaginário faziam meu corpo reagir novamente, como se aquele encontro não tivesse terminado, mas apenas começado. Naquele encontro seguinte, havia algo diferente no ar. Cada gesto dele parecia mais intencional, mais próximo, e eu sentia meu corpo responder antes mesmo de perceber. Sentei-me à sua frente e, de repente, o simples ato de estar tão próximo parecia carregar uma eletricidade silenciosa que nos envolvia completamente.
Conversávamos, rindo, trocando pequenas provocações, mas tudo tinha camadas de significado que só nós entendíamos. Um toque acidental da mão dele ao pegar o copo me fez tremer. Cada arrepio que percorria minha pele parecia amplificar a sensação de proximidade, e eu me vi inclinando-me um pouco mais, atraída por algo que ia muito além do simples desejo físico. Nossos olhares se encontravam constantemente, longos e intensos, carregados de promessa. Eu sentia cada mudança em sua expressão como se fossem mensagens silenciosas que falavam diretamente ao meu corpo. Meu coração disparava, minhas mãos estavam inquietas e cada respiração se tornava mais rápida, mais intensa. A conversa tornou-se ainda mais íntima, cada palavra escolhida como se tivesse sido pensada para provocar sem dizer nada diretamente. Risadas, suspiros contidos, pequenas provocações que nos deixavam em um estado de tensão deliciosa. A cada toque sutil, a cada gesto mínimo, eu sentia a minha vontade de estar mais perto, de sentir mais, crescendo de forma quase irresistível. Quando ele se inclinou para falar perto do meu ouvido, senti o calor da respiração dele me envolver e meu corpo inteiro respondeu automaticamente, arrepiando-se, sentindo um calor crescente que eu não conseguia controlar. Era como se estivéssemos dançando em silêncio, explorando limites que não precisavam de palavras, apenas da atenção e da presença um do outro. Mesmo quando nos despedimos, cada passo que ele dava me deixava ansiosa, desejando prolongar aquela tensão, aquela conexão silenciosa. De volta ao meu apartamento, revivia cada gesto, cada olhar, cada toque imaginário, sentindo novamente a intensidade do que havíamos compartilhado. E pela primeira vez, percebi que aquele sentimento não era passageiro. Algo havia despertado em mim, algo profundo que queria ser explorado, sentido e vivido de forma completa. Eu sabia que o que estava por vir não seria simples. A atração, a tensão e a intensidade que sentíamos já haviam criado um vínculo invisível, irresistível e impossível de ignorar. E eu, secretamente, desejava que fosse assim, que crescesse a cada encontro, a cada toque, a cada instante de proximidade. Naquele encontro, a proximidade tornou-se impossível de ignorar. Cada gesto dele parecia coreografado para me provocar sem palavras. E eu me sentia completamente imersa na tensão que crescia entre nós. Meu corpo respondia a cada movimento sutil, a cada respiração compartilhada, a cada olhar que durava segundos demais. Sentar-me ao lado dele, sentir o calor de sua presença, ouvir sua voz baixa e próxima, era como se uma corrente invisível nos unisse. Cada toque, mesmo casual, me fazia tremer por dentro, e eu percebia que ele sentia o mesmo. Pequenas pausas, respirações irregulares, mãos que hesitavam em se afastar. A conversa se tornou quase desnecessária. Cada silêncio era carregado de significado, cada risada compartilhada era uma promessa de algo mais profundo. Eu sentia minha mente e meu corpo em alerta constante, antecipando cada gesto, cada aproximação, sem precisar de palavras explícitas. Quando ele se inclinou mais perto, quase encostando seu rosto no meu, senti o calor da proximidade como uma força que me puxava. Era impossível não reagir. Meu coração disparou, meu corpo estremeceu e uma sensação intensa de expectativa tomou conta de mim. Cada movimento dele parecia amplificar a energia entre nós, aumentando a tensão silenciosa que nos envolvia. No instante em que nossos olhares se encontraram, longos e intensos, percebi que estávamos completamente conectados, não apenas pelo desejo, mas por algo mais profundo, uma entrega mútua, silenciosa, que nos fazia compreender cada reação do outro sem dizer uma palavra. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, a despedida foi carregada de expectativa. Eu podia sentir o magnetismo entre nós, a atração que não diminuía com a distância, mas crescia a cada passo que dávamos lado a lado.
De volta ao meu apartamento, cada gesto, cada toque imaginado, cada olhar compartilhado repetia-se na minha mente, deixando uma marca que eu sabia que não desapareceria tão cedo. E naquele instante percebi algo essencial. Aquilo não era apenas atração, não era apenas desejo. Era uma conexão intensa, elétrica, impossível de ignorar. Algo havia sido despertado em mim, e eu sabia que queria explorar cada nuance, cada momento, cada sensação que ainda estava por vir. Depois daquele encontro, o silêncio que se seguiu foi profundo, quase palpável. Não era apenas o silêncio físico, mas a calma carregada de emoção que pairava no ar. Meu corpo ainda lembrava de cada gesto, cada aproximação, cada toque imaginado que nos aproximara de forma silenciosa. Mas era a mente que mais se agitava, processando tudo o que havia acontecido. Enquanto repousava sozinha, sentia uma mistura de plenitude e ansiedade. Plenitude porque algo dentro de mim havia sido despertado de uma forma que eu não sabia que existia. Ansiedade porque sabia que aquela energia não podia ser contida, que havia mais por explorar, mais por descobrir. Cada lembrança daquele dia trazia consigo arrepios, suspiros silenciosos e a percepção de que nada seria como antes. Percebi, então, que havia algo em mim que se transformara. Eu não era mais apenas aquela mulher reservada, segura, que mantinha tudo sob controle. Havia uma parte minha, profunda e intensa, que ansiava por se entregar, por explorar, por sentir cada nuance daquilo que começara a experimentar. E a sensação de vulnerabilidade era estranhamente libertadora, me mostrando que o desejo não precisava ser contido para ser poderoso. Quando nossos olhares se encontraram novamente, mesmo à distância, percebi que aquela conexão não era passageira. Havia algo invisível, quase magnético, que nos mantinha ligados, uma tensão que crescia e se intensificava a cada gesto e a cada palavra. E eu sabia, com certeza silenciosa, que não seria apenas uma lembrança. Ele já estava gravado em mim, de uma forma que eu não poderia apagar. E no fundo, algo sorria em mim. Uma parte que ansiava pelo próximo encontro, que queria sentir novamente a eletricidade, a proximidade, a entrega silenciosa. Porque agora eu sabia que aquela história estava apenas começando. Que o desejo, a tensão e a conexão profunda que sentimos ainda tinham muito a revelar. E eu estava pronta para descobrir tudo, sem medo, sem pressa, mas com uma intensidade que consumia cada pedaço de mim. Nos dias que se seguiram, cada lembrança daquele encontro parecia ganhar vida própria dentro de mim. Eu revivia os olhares, os sorrisos, os toques sutis e sentia meu corpo reagir antes mesmo de perceber. Cada gesto dele, por mais simples que fosse, parecia carregado de significado. Um toque na mão, um inclinar de cabeça, um sorriso discreto que dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. A antecipação crescia a cada dia. Cada notificação do telefone me fazia esperar ansiosamente, imaginando que poderia ser ele, alguma mensagem que prolongasse aquela tensão deliciosa. Eu me via sorrindo sozinha, perdida em pensamentos sobre o calor da sua presença, sobre a intensidade silenciosa que se formava entre nós e sobre a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer. Quando finalmente nos encontramos novamente, a proximidade era quase impossível de ignorar. Sentar-me à sua frente era sentir uma corrente invisível me puxando em sua direção. A conversa fluía, mas carregada de significados ocultos. Risos contidos, provocações sutis, olhares prolongados. Tudo isso fazia meu coração disparar e meu corpo reagir antes mesmo que minha mente pudesse compreender. O toque dele, mesmo casual, era suficiente para me deixar alerta, para fazer cada fibra do meu corpo sentir a eletricidade entre nós,
um encostar de mãos ao pegar o copo, um roçar de dedos quase acidental. Cada gesto parecia amplificar o calor crescente dentro de mim. Eu sentia a antecipação de algo mais profundo, algo que transcendia o simples contato físico, e sabia que não havia volta. A tensão silenciosa crescia a cada instante. Cada olhar carregava promessas, cada gesto provocava reações que eu não conseguia controlar. Eu me via inclinando-me um pouco mais para ele, desejando estar mais perto, sentindo cada respiração compartilhada como se fosse uma extensão da nossa conexão. E ele, consciente ou não, respondia da mesma forma, prolongando aquele jogo silencioso que nos consumia aos poucos. Mesmo quando nos despedíamos, o magnetismo entre nós não diminuía. Cada passo que ele dava me deixava ansiosa, desejando prolongar aquele instante, prolongar a proximidade, prolongar a tensão que nos unia de forma invisível. De volta ao meu apartamento, eu revivia cada gesto, cada olhar, cada toque imaginário, sentindo novamente o calor, a excitação e a intensidade do que compartilhamos. Então percebi algo essencial. Aquilo não era apenas desejo ou atração. Era uma conexão profunda, silenciosa, que nos fazia compreender cada reação do outro sem precisar de palavras. Havia entrega, havia expectativa, havia intensidade. Algo havia sido despertado em mim, e eu sabia que queria explorar cada nuance dessa experiência, cada momento, cada sensação e cada toque que ainda estava por vir. Enquanto me deitava sozinha naquela noite, sentindo o calor e a tensão percorrendo meu corpo, percebi que aquela história estava apenas começando. Que a atração, a intimidade silenciosa, a tensão e a conexão que compartilhamos tinham muito a revelar. E no fundo eu sorria sozinha, antecipando cada próximo instante, cada novo encontro, cada nova descoberta que nos aguardava, sabendo que a intensidade que sentimos era apenas o começo de algo impossível de ignorar. Com o passar dos dias, percebi que cada momento que passávamos juntos deixava uma marca invisível em mim. Não eram apenas lembranças físicas, mas impressões profundas, emocionais, que me faziam ansiar por mais. Não apenas pelo toque, mas pela atenção, pela presença silenciosa, pela maneira como ele parecia entender cada reação minha sem que eu precisasse explicar. Quando nos encontramos novamente, o ar estava carregado de algo impossível de ignorar. Cada gesto dele, cada palavra, cada olhar prolongado reforçava a tensão que havia se acumulado desde o primeiro encontro. Eu sentia meu corpo reagir antes mesmo de pensar, cada toque sutil enviando ondas de excitação silenciosa, cada risada compartilhada aumentando a conexão invisível que se formava entre nós. Havia uma entrega silenciosa entre nós, uma confiança que não precisava ser dita em palavras. Cada aproximação parecia prolongar o momento. Cada toque era carregado de intensidade psicológica e emocional, e cada respiração compartilhada nos mantinha ligados em uma dança invisível, intensa e irresistível. Mesmo após nos despedirmos, aquela tensão não desaparecia. Eu voltava para meu apartamento e revivia cada instante, cada gesto, cada olhar, sentindo novamente o calor e a energia que nos unia. E no fundo, sabia que aquilo não era passageiro. Algo havia despertado em mim, uma parte intensa, profunda, que ansiava por continuar explorando, descobrindo e vivendo aquela conexão que se tornara impossível de ignorar. E assim, enquanto observava a noite pela janela, percebi que aquela história ainda não havia acabado. A intensidade, a entrega, a tensão e a antecipação estavam apenas começando. E eu estava pronta para seguir, sabendo que cada próximo instante, cada encontro, cada descoberta seria ainda mais profundo, intenso e impossível de esquecer. Porque, no fundo, eu já sabia. Aquilo era só o começo, e eu queria sentir
cada segundo do que ainda estava por vir.